E aí, galera, como que vocês estão? Na última aula, a gente falou um pouquinho de reserva de emergência, um pouquinho de reserva de oportunidades. E eu pratiquei com vocês, né? Eu entrei no aplicativo, mostrei como se faz, né? Como se investe aí na sua primeira reserva de emergência. Não tem muito segredo. Então, por favor, eu quero que você vá praticando junto comigo, para você não ficar para trás e depois não ficar perdido. Se for só na teoria, 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 vai chegar uma hora que você vai acabar esquecendo. E aí você vai querer voltar em tal aula, talvez você não ache, e vai ter que assistir de novo, entendeu? Então vai assistindo e vai praticando. Dá uma pausa aí. Se você não praticou, volta na aula anterior, que eu ensino sobre reserva de emergência, abre conta no banco digital, que é muito fácil. A conta no PicPay, por exemplo, em 2 a 5 minutos você abre a conta, não tem segredo, é muito fácil, tá? Então, eu te peço que você pratique também, tá? Nós vamos começar a falar agora de renda fixa. A reserva de emergência está dentro, né, do mercado de renda fixa, e aí a gente vai explicar praticamente todos os investimentos de renda fixa que a gente tem aqui no Brasil. E o primeiro deles vai ser sobre o Tesouro Direto. Todos os investimentos que a gente tem no Tesouro Direto, tá? Quando eu acabar essa aula, eu peço que você também vá lá no site, né, do Tesouro Direto, aprenda, dá uma praticada, tá? A gente vai praticar aqui juntos e eu quero que você vai e pratica também aí depois da aula, tá? Dá uma pausa aí e vai lá porque você tem que aprender. E a gente só aprende com prática, né? Você fica só na teoria, você não aprende muita coisa não, tá bom? E antes de eu já ir lá para o site do Tesouro Direto, eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, tá? Eu gosto de ter umas frases filosóficas sobre o dinheiro que nos faz pensar melhor, tá? P.T. Barnum foi um grande empresário americano e uma vez ele lançou essa frase aí que eu concordo plenamente com ele. O dinheiro é um mestre terrível, mas um excelente servo. Isso é verdade. Quando o dinheiro ele é seu mestre, né? Quando você não sabe utilizar o dinheiro, né? Quando você está cheio de dívidas, por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo, geralmente o dinheiro está sendo seu mestre. Ele vai cobrar de vocês juros pesados, entendeu? E pelo contrário, né? Quando ele é um excelente servo, é o quê? Quando você sabe empregar o seu dinheiro, você sabe investir o seu dinheiro, você sabe colocar o dinheiro para trabalhar para você, tá? E uma das formas de você colocar o dinheiro para trabalhar para você é com investimentos, tá? Então, faça o dinheiro ser seu servo, ser seu empregado. Uma vez eu li no Pai Rico, Pai Pobre, né? Aquele livro clássico sobre investimentos, recomendo vocês lerem. E lá o autor fala, se eu não me engano, é nesse livro mesmo, que cada centavo ali que o dinheiro rende para você é um empregado, por exemplo. Você investiu lá, nem que seja na poupança, você investiu no CDB, na reserva de emergência, e naquele mês rendeu um real ou um dólar, já é um empregado a mais trabalhando para você. Rendeu R$ 5, são 5 empregados a mais trabalhando para você, porque quanto mais dinheiro você tiver rendendo, mais eles irão trabalhar para você e menos você vai precisar trabalhar, entendeu? Por isso o dinheiro é um excelente servo. Eu adoro essa frase aí. Então vamos lá. A gente vai aprender sobre o Tesouro Direto, né? Como eu informei a vocês, né? Quando então você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo, tá? Você está investindo no governo. Por isso, Tesouro Direto é considerado os investimentos mais seguros do país, tá? E quando, por exemplo, você vai investir no CDB ou numa poupança, você está emprestando dinheiro para o banco, né? E o banco pega esse dinheiro e empresta para o correntista, né? Que necessita de crédito, que necessita do empréstimo, entendeu? Vamos supor que eu estou precisando de um empréstimo, eu vou lá no banco pedir, preciso de R$ 30.000 emprestado, vou lá pedir, o que que ele faz? Ele pega dinheiro de você que investiu 30 mil e empresta para a pessoa que está pedindo emprestado, entendeu?
É assim que o banco faz dinheiro. Por isso que quando ele empresta dinheiro, ele cobra um juros muito maior do que quando você investe, né? Quando você investe, os juros é um pouco baixo, né? Tipo 1% ao mês, que está aí agora. Quando você vai lá pegar emprestado, 3, 4, 5% ao mês, entendeu? E é nesse spread aí, nessa diferença, que o banco faz dinheiro, entendeu? Então tá. Nós temos três tipos de investimento no Tesouro Direto, tá? Temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro IPCA, temos o Tesouro Prefixado. E aí nós vamos entrar em detalhe de cada um, tá? O Tesouro Selic, como eu informei, ele é bom para liquidez e serve para reserva de emergência. Bom para liquidez porque todos eles você pode tirar a hora que você quiser, tá? Mas o IPCA e o prefixado, quando você tira antes da hora, você perde mais dinheiro, tá? Já o Tesouro Selic você perde muito pouco. Então, dentre os três, para a reserva de emergência é a melhor opção. O Tesouro IPCA, ele investe na inflação, tá bom? IPCA significa inflação, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Que significa inflação. Ele vai te pagar uma taxa fixa mais a inflação. Ele serve para longo prazo, tá bom? E aí tem duas opções, como eu vou mostrar aí no site, ele vai pagar tudo no final daquele contrato, ou você pode escolher ele te pagar semestralmente, tá? E o que significa? A taxa fixa, né, que é a taxa fixa mais uma inflação, essa taxa fixa do Tesouro IPCA significa que é o aumento real que você tem sobre a inflação, tá? Então, se ele te paga lá 5% mais a inflação, então você está ganhando 5% a mais do que a inflação, tá bom? Então, significa que você está ganhando um dinheirinho ali acima da inflação. E essa taxa que eu vou mostrar para vocês, ela é muito difícil de ter em países mais desenvolvidos, tá bom? Porque países desenvolvidos não têm essas taxas tão altas porque eles são mais seguros de se investir, tá? A gente tem o tesouro pré-fixado. Pré-fixado, você já sabe quando você vai receber no final do prazo, entendeu? Justamente o nome já diz, pré-fixado. Ele já pré-fixa uma taxa ali antes de você contratar. Então, você já sabe quanto que você vai receber do início ao fim, tá? E ele é bom quando? Quando a taxa Selic está em queda, tá? Então, nós estamos no momento de subida da taxa Selic, né? Então, não é interessante agora. Agora, se ele for começar, se a taxa Selic começar a descer, é interessante investir no Tesouro Pré-fixado, tá bom? Então, as vantagens do Tesouro Direto é que qualquer um deles você pode resgatar a hora que quiser, como eu disse, tá? E a taxa de administração da CBLC, tá? Que tem uma taxa de administração, é baixa, tá? 0,3 ao ano, e é cobrado duas vezes, né? Uma vez por semestre, ou seja, 0,15, né? Por vez que ele cobra de você ali. Então, deixa eu interromper aqui para a gente ir para o site do Tesouro Direto. Então, deixa eu entrar aqui no site do Tesouro Direto. Ele já está aberto, gente, mas não tem segredo, tá? Como que eu entro no site? Digito no Google, Tesouro Direto. Ele vai entrar lá para você, tesourodireto.com.br, tá? Aí eu vim aqui em simulador, tá? E simule os títulos. Aí eu cheguei aqui nessa tela, tá? A tela de simular os títulos. E aqui tem todos os investimentos. Como eu disse, são três tipos, sei lá, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Aí dentro deles tem várias opções. Tesouro Pré-fixado a gente tem três opções. Tesouro Selic nós temos duas e IPCA temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis opções de Tesouro IPCA, tá? Então a gente vai simular aqui, para a aula não ficar muito longa. Vamos ver aqui, vamos fazer uma simulação rapidinha, tá? Vamos no Tesouro Selic, tá? 2025, que é o bom para a reserva de emergência. Vamos aqui, simular, tá? Você clicando em interrogação, ele te dá uma explicaçãozinha.
Esse título vence em tal dia, indicado para aqueles que querem realizar investimentos de curto prazo. Como eu disse, reserva de emergência é curto prazo, tá? Título com rentabilidade diária vinculada à taxa Selic. Significa o quê? Que se a taxa Selic aumentar, sua renda aumenta. Se a taxa Selic diminuir, sua rentabilidade diminui. Como não paga juros semestrais, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento, tá? O site do Tesouro Direto é muito bom, muito explicativo, tá? A rentabilidade anual, a taxa Selic, que hoje é 13,65, mais 0,09. Ele tem, então, uma taxinha a mais. O investimento mínimo dele, 120. E o preço unitário de cada título é 12 mil. Mas você não precisa investir 12 mil, você pode investir o mínimo de 120, tá? Então, vamos lá simular ele rapidinho. Tem duas opções que ele te dá aqui. Quanto você quer resgatar no futuro ou quanto você quer investir hoje? Vamos lá, a gente tem noção de quanto a gente quer investir hoje, né? Bora lá. Qual valor que você quer investir? Vamos supor que eu tenho aqui 5 mil reais lá do PicPay e quero passar a minha reserva de emergência do PicPay para o Tesouro Selic. Então, tá, eu tenho 5 mil. E quanto que eu vou aportar mensal? Vou pôr 300 reais. Tá? Então, vamos simular. Lembrando que quanto mais tempo você deixar, mais seu dinheiro vai render, tá, gente? Então, nesse período que ele me dá, de 2022 a 2025, nesse período a gente investiu um total de 14 mil. E o que eu ganhei de rendimento nesse período? Aqui, ó, 1.592. Se eu investir 14, porque tem imposto de renda, né? É sobre o que rendeu, e a taxa da Bolsa de Valores de administração não rendeu muito porque é pouco tempo. E a gente investiu pouca coisa também, tá? Mas ele vai te dar um parâmetro aqui, ele faz comparações, por exemplo, você investindo na LCI, você investindo na poupança, você investindo no fundo de investimento e no CDB. Lógico que o Tesouro vai render mais porque você está no site do Tesouro, né? O que você pode fazer? Você vem aqui alterar os parâmetros, tá? Porque aqui ele coloca o parâmetro que ele quiser, né? Lógico que ele vai puxar saco para ele mesmo. Então, vamos ver aqui o que a gente pode mudar lá. A rentabilidade do CDB, por exemplo, ele pôs 82%, entendeu? Aqui nós vamos colocar no mínimo 100%. Da LCI, ele colocou 74%. Isso aí, nem banco grande está pagando isso. Vamos pôr 95%. Só para ter uma noção. Rentabilidade de um fundo, 84%, vamos pôr 100% também. E aí, quando você muda as coisas aqui, ele vai mudando também para puxar o saco para ele, né? Então lá, vamos aplicar novos parâmetros e ver se o tesouro ainda está rendendo mais ou não. Aí mudou um tiquinho aqui, já rendeu um pouquinho mais. Aí já deu uma equiparada maior, né? O tesouro ainda está rendendo um tiquinho mais, só que aqui ele coloca o valor bruto, né? Ele não colocou o valor líquido. Olha como é que você vê que são espertos, né? Então vamos tirar um parâmetro do valor líquido, aqui a gente pode ver detalhes, ó. Clique em ver detalhes, que aí a gente vê com mais detalhes, tá? Então, vamos fazer a comparação aqui, ó. O tesouro, vamos no valor líquido, né, que é o que interessa quando a gente vai resgatar. O tesouro, você vai resgatar 16 mil. A poupança, a gente desconsidera. Se você está aprendendo investimento, você não deve investir na poupança, tá? Tira a poupança da sua cabeça. Mas eles colocam aqui porque o brasileiro adora uma poupança, principalmente os mais velhinhos, os mais idosos. CDB quase igualou, porque o CDB também tem imposto de renda, tá? O LCI, por não ter imposto de renda, ele ganhou nesse caso, tá? E o fundo DI também perdeu. Aí essa é a simulação, tá? Vamos voltar aqui. Eu quero simular um prazo maior para a gente ter noção. Então, porque aqui o prazo pequeno, prazo curto, deu um rendimento muito baixo, né?
Então, aí tem essas duas opções, simulei a taxa Selic, o Tesouro Selic, a reserva de emergência, o prefixado eu não vou simular nessa aula, depois vocês simulam, entra nesse site aqui, simula, para você ver se é interessante ou não. Eu vou simular o prefixo, o IPCA, com longo prazo, tá? Sem juros semestrais, tem com juros semestrais aqui embaixo, mas eu vou pôr um longo prazo aqui para você ter uma noção maior, tá? Clica na interrogação para você ver, ele vai te explicar lá, vence em 2045, daqui 23 anos mais ou menos, indicados para quem quer investimento de longo prazo, para aposentadoria, tá, gente? Vamos considerar isso aqui como aposentadoria. Título pós-fixado, uma vez que parte do seu rendimento acompanha a variação da inflação. Tá? Então, a inflação mudou, ele vai lá e muda. Por isso que é pós, tá? A inflação mudou, ele muda depois. Então, aumenta o poder de compra do seu dinheiro, pois seu rendimento é composto por uma taxa de juros fixa mais o IPCA, mais a inflação. Como eles dizem aí, eu também concordo, é mais interessante para quem pode deixar o dinheiro render até o vencimento, tá? Então, vamos lá, vamos simular esse 2045 aqui, investimento mínimo dele lá, ó. 2045 você pode a partir de R$ 33. Então, hoje só não investe quem não quer, só quem está interessado em dar desculpa que não investe, tá? O valor unitário de cada um, preço unitário, 1.100. Mas a partir de 33 você já pode investir nesse aí. Vamos simular. Quanto eu quero investir hoje? Vamos lá. Vamos novamente pegar aqui 5.000, tá? Vou pôr R$ 500 aqui mensais. Vamos supor que eu já melhorei lá no meu serviço, fui promovido, estou conseguindo guardar mais. Então, vamos simular. Agora vocês vão ter uma noção maior, tá? De investimentos a longo prazo. Aqui, ó. Aqui, tesouro, olha lá, tesouro, poupança. Lógico que o tesouro vai simular, vai puxar saco, puxar sardinha para ele mesmo, tá? E a gente vai alterar os parâmetros aqui. Mas nesse período, né, de 20 e poucos anos, a gente investiu 140 mil, aí você vai ver o poder dos juros compostos, tá? Por que que é interessante o investimento a longo prazo? Em 20 anos você investiu 140 mil, e olha quanto que ele rendeu. Valor líquido que eu estou olhando, tá? Porque tem imposto de renda, olha o tanto de imposto de renda. Pesado, né? Mas o valor que rendeu foi maior do que o que você contribuiu. Você está reparando nisso? E isso aqui é o efeito do investimento a longo prazo. Por isso que eu tento colocar na cabeça de vocês investimento a longo prazo. Que os juros compostos, né, com a junção do tempo, forma a famosa bola de neve. Vai juntando, juntando, juntando e aumentando. Tanto é que dá para você observar aí que o valor líquido, o valor que rendeu, se você diminuir aí 397.377 menos 141, olha lá, ele rendeu nesse período 256 mil. Praticamente o dobro, né, de 141 mil, mais do que você investiu realmente, tá? Aí ele fez umas simulações aqui, olha lá, comparando com a LCI. E a LCI é um investimento de médio prazo, curto e médio. Por isso que ela perdeu tanto. Poupança nem se diz, fundo de investimento, CDB, tá? Aí ele tá, né? O Tesouro IPCA está comparando com investimentos de curto e médio prazo, sendo que o Tesouro IPCA é um investimento de longo prazo, né? Por isso que está dando essa diferença tão grande. Vamos tentar alterar os parâmetros aqui para ver se equipara, né? Se dá para equiparar alguma coisa. Então, vamos pôr rentabilidade aqui, ó, que você está observando que a expectativa do IPCA é 4,36. Vamos ver se eu mudar aqui, se ele muda também. Não mudou, mas como é um investimento de médio e longo prazo, vou pôr um CDI acima de 100%. Porque 100% do CDB, a gente consegue hoje para curto e médio prazo, para reserva de emergência. Então, vou pôr 120% aqui, tá? De CDB.
LCI, como é médio prazo, vou por 100%, que é difícil de conseguir, tá, no mercado. E do fundo DI eu também vou por 100%, só para a gente ter uma noção de como vai ficar aqui. Taxa de administração do fundo, todo fundo tem, então vou pôr uma taxinha de 1% aqui, tá? Rentabilidade pré-fixada, beleza. Então, vamos aplicar novos parâmetros e vamos ver como ficou esses novos investimentos. Aí, vamos ver quem está ganhando. Aí já não está ganhando mais, né? O Tesouro está em 560, só que ele coloca o bruto, né? Não coloca o líquido. Vamos aqui ver mais detalhes para a gente ter noção. Vamos ver valor líquido, tá? Olha o valor do imposto de renda. Bem altinho, né, a longo prazo, mas investimento é isso mesmo. O governo tem sempre que puxar um tiquinho para ele, né? Então, o valor líquido, o Tesouro ficou em 480 mil, a poupança perdeu feio. O fundo também perdeu feio, porque tem taxa de administração, tá? De bancos, por isso que eu não gosto de fundo de investimento. O CDB ganhou fácil, tá? Por isso que a importância de você escolher um bom CDB, tá bom? E o LCI também ganhou do Tesouro Direto, tá? Mas o Tesouro IPCA eu aconselho você pensar nele, tá? Eu já tive, não tenho mais, porque eu resolvi colocar tudo em bolsa de valores. Mas para quem é iniciante e quer um pouquinho planejar a aposentadoria, eu aconselho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma tela. Não, acho que é isso. A aula do Tesouro Direto é isso, são esses três tipos de investimentos. Tem Tesouro IPCA que paga semestral, tem que ver se é interessante. Você pega esse rendimento e investe em outra coisa, ou investe nele mesmo, e por aí vai, tá? Se tiver mais alguma dúvida em Tesouro Direto, você me manda aqui, pode mandar no meu WhatsApp, vocês têm o número do meu WhatsApp, ou no Telegram, em algum canal, ou aqui mesmo no vídeo, é o mais recomendado, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Nós vamos ter mais aulas sobre renda fixa. Tá ok? Abraços, até mais.